Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os elementos que levam a gente à nota 0 no texto do Enem. É muito importante que vocês conheçam todos esses critérios de avaliação, porque olha que coisa impressionante. Só 3% dos alunos que fazem a prova de redação do Enem conseguem uma nota acima de 900 pontos. E, enquanto isso, 4% dos alunos que fazem a prova de redação zeram o texto. Então, tem mais gente zerando esse texto do que tirando notas acima de 900 pontos. Isso não pode acontecer. Então, para a gente garantir que isso não vai ser um problema para vocês, nós vamos avaliar esses critérios agora. Bom, nesse ano de 2020, vocês perceberam que o INEP liberou para a gente o manual do corretor do ano passado, de 2019, ou seja, aquilo que o corretor utiliza para corrigir o seu texto. São os critérios que ele observa na hora de dar a nota da sua redação. Se a gente usar isso de uma forma boa, esse material pode ser muito rico para nós. E é em cima dele que a gente vai trabalhar hoje. Então eu peguei lá o material do corretor de 2019. Quem ainda não fez o download, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? No site oficial do INEP para você fazer o download gratuito, tranquilo. Vou colocar aqui na descrição, você faça o seu se ainda não fez. E esse aqui, especificamente, que a gente vai trabalhar hoje, eu vou colocar na tela para vocês, é o módulo 2 e ele trata só de situações que levam o aluno a nota 0. Então vamos lá. Geralmente, quando a gente está falando sobre essa nota 0, vocês têm essas observações aqui, ó. Se fugir ao tema, se não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, se tiver menos ou 7 linhas, se tiver cópia dos textos motivadores ou do caderno de questões, se houver impropério, desenhos ou outras formas de anulação, se tiver uma parte deliberadamente desconectada do texto, assinatura, nome, apelido, rúbrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante, texto em língua estrangeira ou folha de redação em branco, mesmo que o aluno tenha escrito na folha de rascunho. Então vejam que são muitos elementos aqui que podem zerar o seu texto e que eles não são trabalhados. Então muitos deles aqui vocês olham e falam, professora, mas eu não sei o que isso significa. E é exatamente isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Então olha lá, a gente vai começar do primeiro elemento capaz de zerar o nosso texto, aquele mais básico, que é o texto em branco. Se o aluno entrega um texto 100% em branco, é claro que a nota dele vai ser 0, ele não fez a redação. Então não tem nem o que avaliar, não tem o que discutir, não tem critério aqui para a gente pensar. Entregou em branco, a nota é 0. Como que a sua correção aparece para o seu corretor? Olha aqui, esse aqui é exatamente o quadro que o seu corretor encontra quando ele vai corrigir o seu texto. Então aparece para ele aqui a redação escaneada, ele consegue dar zoom nesse texto, tá? Se a letra estiver pequena, ele consegue mexer isso aqui. E aqui do lado direito aparecem as competências. Então, 1, 2, 3, 4 e competência 5. E as notas de 0 a 5, sendo 0 a 200. E o seu corretor vai ler o seu texto, depois vai marcar aqui do lado direito a sua nota. E é assim que você recebe depois a sua nota. Então, veja, quando o texto está em branco, tem um outro momento aqui que o corretor precisa clicar e que ele vai dizer que o seu texto está em branco. Ele vai notificar o sistema de que esse texto chegou em branco. Então, chegou assim para ele, não tem o que discutir, tá bom? Bem, outra forma que também não tem discussão, é só bater o olho para a gente saber, é o texto insuficiente. Para o Enem, um texto insuficiente é aquele que possui 7 linhas ou menos de matéria escrita, contando com a linha do título. Então, se você produz 6 linhas, por exemplo, sua redação não vai ser corrigida. Se você produz 7 linhas, ela não vai ser corrigida. Se você produz 7 linhas e coloca mais uma de título, aí ela vai ser corrigida, tá? Então, mais de 7, ela entra para correção. Menos do que 7 ou 7, você não conta com essa correção. Olha lá, então, vamos ver um exemplo, que é o que o próprio material traz para nós. É o exemplo número 1. É uma redação que tem 6 linhas, né? Sendo que a sexta é só um pedacinho aqui, mas ela ainda é contabilizada, então ela não vai ser corrigida. Também não é um caso que gere algum tipo de discussão ou que a gente tenha que entender. É um critério. Escrever menos de 7 linhas não vai para correção. Bom, depois é o que entra aquilo que a gente precisa entender melhor.
é a hierarquia da nota zero. Então, olha lá. Primeiro, a gente tem as formas elementares de anulação. O corretor vai passar pelo seu texto procurando quais são essas formas, e caso ele encontre alguma delas, o seu texto já é zerado. Ele nem vai terminar de ler, tá? E a gente vai ver quais são essas formas daqui a pouco, separadinho, para vocês não correrem o risco de cometer nenhuma delas. Depois, a gente tem as cópias. Então, se o seu texto não apresenta essas formas, o corretor vai seguir a leitura, e se ele perceber que a cópia dos textos motivadores ou do caderno de propostas, e a gente vai ver como que essa cópia não pode aparecer, também é zerado. Fuga ao tema, que é diferente de tangência ao tema, e daqui a pouco a gente vai ver isso também. O não atendimento ao tipo textual. E por último, se há parte desconectada dentro do seu texto. Então agora a gente vai trabalhar cada um desses elementos que podem levar a nota zero, para vocês conhecerem todos eles bem de perto. Vamos começar então com as formas elementares de anulação, a FEA. Olha lá, quais são essas formas? O que pode levar a sua prova a ser automaticamente zerada se o corretor bater o olho em uma dessas coisas? Prova assinada. Qualquer tipo de assinatura vai fazer com que sua prova seja zerada. Pode ser uma rubrica, pode ser uma assinatura completa, pode ser o nome do seu vizinho não ser o seu, não interessa. Não se assina prova do Enem, tá bom? Bom, se tiver desenho, qualquer tipo de desenho, gente, às vezes vocês fazem os desenhos muito inocentes, um coraçãozinho no cantinho, uma florzinha, vai zerar a prova. Números isolados do corpo do texto. Então, às vezes, se você usar um pedacinho da sua folha de redação ali para fazer uma conta da prova que talvez você precise, ou se você usar ali um pedacinho da sua folha para escrever um número aleatório, as horas, qualquer número que não tenha a ver com a sua redação, vai fazer você zerar o texto. E se tiver a ver, aí não tem problema nenhum, tá? Então, você pode escrever o ano de 2020, você pode escrever dados, tudo isso é tranquilo, você não vai ter a prova zerada por escrever esses números. São só os números que fogem ao corpo do texto. Depois, a gente tem aqui sinal gráfico que não faz parte do texto escrito. Então, são aqueles sinais que você não utilizou dentro do seu texto. Ele não tem função na sua redação, eles estão perdidos ali no seu texto. Pode ser qualquer sinal, uma interrogação, uma exclamação, um asterisco, qualquer um vai fazer você zerar. Depois a gente tem casos de anulação proposital, em que o próprio candidato risca ali para que o texto não seja corrigido. Depois uma recusa explícita de escrever a redação, vou mostrar um exemplo para vocês e a gente vai conversar melhor sobre ele. Se o texto estiver ilegível, ou seja, se o corretor não conseguir decifrar o que está ali, infelizmente seu texto vai ser zerado, é muito difícil de acontecer, a letra tem que ser assim, completamente inacessível para que isso aconteça. Então, cuidem para que a letra de vocês seja legível. Não precisa ser bonita, isso não vai ser avaliado. Não tem critério estético na avaliação do Enem, mas ela precisa ser legível. E por último, se o seu texto apresentar língua estrangeira predominantemente, e menos de 7 linhas em língua portuguesa. Quando que a gente nota isso? Às vezes, quando o aluno ele é alfabetizado em outra língua, ele está fazendo a aquisição de linguagem do português agora. Acontece muito com alunos que são falantes de espanhol, e aí vão fazer a prova de português e acaba misturando o português com o espanhol. Aí não tem como, se não tiver 7 linhas, em língua portuguesa vai ser zerado. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês que ilustram bem essas situações que a gente conversou, tá? Vamos lá, olha só. Esse aqui é um caso de assinatura. Então, ela apareceu aqui no finalzinho do texto, 0. Esse aqui é um caso de desenho. Era um desenho fofo, tá vendo? Era um desenho de uma florzinha, aparentemente inofensivo, mas infelizmente qualquer tipo de desenho leva o seu texto a nota 0. E isso acontece não porque o Enem não valoriza os artistas. Não mesmo, e essa prova é uma prova que quer avaliar o seu domínio de texto, tá? E no texto, os desenhos eles não estão incluídos. E o que acontece? É uma forma de identificação da sua prova, e nenhuma forma de identificação por segurança do exame pode aparecer. Bom, esse aqui é mais um exemplo de desenho. Lá, a gente tem uma carinha feliz e um coração, né, desenhado aqui. Não pode, a gente vai ter
aqui a redação zerada. Essa redação ela já seria mesmo zerada porque ela tem outros critérios, mas percebam que ela tem aqui também esse desenho. Pessoal, esse é importante, tá? Muitas pessoas me questionam sobre o título. Tem que ter título na redação? Não, não tem que ter. Inclusive, eu sugiro que vocês não coloquem. Vocês perdem tempo colocando, perde uma linha para escrever. Então, eu sugiro mesmo que vocês não coloquem esse título, já que ele não é obrigatório, ele não vai afetar a sua nota de nenhuma forma. Mas, Ju, eu adoro o título, quero colocar. Então, coloca o seu título, mas é só o título, não faça nenhum tipo de destaque nele, tá? Basta você colocar ele na linha 1 e começar o seu texto na linha 2, que o corretor vai entender que aquilo é um título. Então, se você faz, por exemplo, uma nuvenzinha para destaque desse título, você vai zerar a sua redação. Por isso, tome muito cuidado, nuvenzinha zera a redação, tá? Bom, vamos lá. Outro critério importante, os números. Lembram quando eu falei para vocês, olha, números isolados do corpo do texto? É exatamente o que a gente tem aqui, olha esse número aí. 1533 não tem nada a ver com o texto, tá até em outro lugar, tá deslocado, vai zerar o texto. Aqui, sinal gráfico sem função no texto. Então, a gente tem aí um asterisco bem no início, que não está cumprindo função nenhuma nesse texto. Então, ele vai ser considerado um sinal gráfico sem função, que, por sua vez, leva a redação à nota 0. Bem, depois nós temos aqui que é a forma proposital de anulação. O próprio candidato anulou o seu texto. Então, ele passou um X enorme aí ao longo de todo o texto, no sentido de que, olha, não leiam, eu não quero esse texto corrigido, né? Ele mesmo anulou, então ele vai ser zerado. Depois a gente tem aqui, e esse é um assunto que eu quero bastante conversar com vocês, que é a recusa explícita do candidato em escrever a redação. Então, ele não quer escrever, e ao invés de simplesmente deixar a prova em branco, ele faz isso. Aqui a gente tem um caso de processo em andamento, e a repetição dessa frase por várias linhas, né? Nesse caso, o candidato preencheu até a linha 30. Bom, pessoal, se você não quer escrever a redação por qualquer motivo, deixe a prova em branco. Ah, Ju, mas vai zerar do mesmo jeito. Vai zerar do mesmo jeito, mas isso aqui é um candidato que não leva o exame a sério, que não leva esse processo seletivo a sério, que não leva a universidade a sério, já que o Enem é a porta de entrada para a universidade, que não tá nem aí para os professores que ele teve na vida. E por que eu digo isso? Porque se esse é um candidato recém-saído do ensino médio, além de fazer esse exame para disputar uma vaga na universidade, ele também está fazendo o exame para medir qual é o nível de ensino ao longo do ensino médio no Brasil todo. Então, essa é a função primeira do Enem, é verificar o aprendizado no ensino médio. Quando a pessoa faz esse tipo de coisa, ou escreve qualquer outra coisa que não tenha a ver com redação, em uma recusa explícita de escrever esse texto, ela está desrespeitando todos os professores que passaram pela vida dela, todas as pessoas que trabalham no exame, e não são poucas, a gente tem que sempre se lembrar que são mais de 5 milhões de alunos fazendo, ela está desrespeitando os corretores, enfim, é de um mau gosto tremendo, é de uma falta de educação, de uma falta de respeito, e as pessoas, ai, que engraçado. Não é engraçado, é ridículo isso aqui. A pessoa que se presta a esse papel, eu nem sei o que dizer para ela, assim, é o tipo de aluno que eu não gostaria de ter, de forma alguma, que eu quero bem distância mesmo. Então, se você não vai levar o exame a sério, não faça a prova do Enem. De outro lado, se você vai levar o exame a sério, mas por qualquer motivo não pode escrever a redação, não está conseguindo, não sabe como fazer, está com dificuldade, acha que aquele momento não é para você, deixe a prova em branco. Assim você não desrespeita ninguém e vai ter o seu texto zerado, tal como esse aqui será. Só que sem essa carga do ridículo que esse texto apresenta. Então, tenham muita consciência quando vocês forem realizar um exame do gabarito do Enem, que é um exame de caráter nacional, é o segundo maior exame de avaliação do mundo, só perde por um exame que acontece no Japão. Não tem motivo para os alunos tratarem ele dessa forma. Então, eu fico bastante entristecida. Tem corretor que gosta, porque, apareceu isso aqui, legal, eu vou zerar. Não tem o menor motivo para gostar disso aqui, só mostra para nós como esses alunos eles chegam ao final do ensino médio irresponsáveis e sem consciência do coletivo.
Por isso, não façam esse tipo de anotação na prova de vocês. Não quer escrever? Não tem problema, deixa a prova em branco. Vamos lá. Depois que a gente, então, passou por esse momento, que é a recusa explícita do candidato em escrever, a gente vai ter aqui o texto predominantemente em língua estrangeira. Então, quando o candidato ele escreve menos de 7 linhas em português e o restante está em língua estrangeira, o texto é zerado. Ju, mas isso acontece? Acontece em função de alguns candidatos que não têm a língua portuguesa como primeira língua, eles estão adquirindo a língua portuguesa, eles são falantes de espanhol, às vezes do inglês, e quando eles vão fazer a prova do Enem, eles acabam misturando a língua materna deles com a língua portuguesa, e aí eles não têm 7 linhas escritas de língua portuguesa. É um problema e vai fazer o texto ser zerado. Bom, pessoal, esse é o nosso último caso de FEA, das formas elementares de anulação. Então a gente passou aí por todos os momentos que se o corretor bater o olho e ver, perceber isso, ele vai zerar o seu texto. Depois que a gente passa pela FEA, a gente vai para um outro momento que pode te levar a nota zero, que é a cópia. Então a gente já passou por textos em brancos e textos insuficientes, pelas formas elementares de anulação e agora estamos no 3, cópia. Se o aluno copiar de forma integral ou parcial os textos motivadores, que são aqueles textos que acompanham a proposta, ou os textos que estão lá no caderno de propostas, vai ter problema e um problema bem sério, porque essa redação vai ser zerada. Então, se o corretor bater o olho ali no seu texto e não conseguir identificar pelo menos 7 linhas escritas 100% por você, o texto é zerado. Ju, se tiver mais de 7 linhas escritas por mim, vamos supor que eu escrevi 8 linhas, mas eu tenho 20 linhas que são cópias. Ele vai ser corrigido, tá? Porque você garante essas 8 linhas suas, porém a sua nota vai ser muito baixa, mas ele vai ser corrigido, ele não vai ser zerado. Então, para ser zerado, é preciso que você não tenha mais de 7 linhas de produção própria do participante. Bom, então o quarto momento é a fuga ao tema. E aqui é importante a gente traçar a diferença entre fuga ao tema e tangência ao tema. Fuga ao tema, pessoal, é quando vocês escrevem a respeito de algo que não tem relação alguma com aquilo que foi pedido. Então, vamos supor, o tema foi democratização do acesso ao cinema e a pessoa escreveu sobre violência doméstica. Ju, isso acontece? Acontece. Por quê? São muitos fatores, né? Às vezes a pessoa não tem instrução suficiente para encontrar a proposta dentro do caderno de provas. Há alguns anos atrás, essa proposta vinha na contracapa. Então, assim que o aluno abria o caderno, ela estava aqui. Era bem fácil identificar. Depois, eles colocaram essa proposta no meio do caderno de questões. E a partir daí, muitos alunos com menos instrução começaram a ter dificuldade de encontrar essa proposta. E, olhando rapidamente, não encontravam sobre o que era para escrever, e aí eles escreviam sobre qualquer tema que eles tivessem em mente ali. Então, isso vai fazer a redação ser zerada. Outro motivo que pode acontecer, pode levar a fugar o tema, é esse aqui, ó. Nós temos uma frase de segurança que aparece na capa dos cadernos de questões e que tem que ser escrita no cartão de resposta, né? É uma frase de segurança que depois, se precisar, é uma forma de ter a sua caligrafia ali colhida. Então, veja bem, no ano de 2018, a gente tinha algumas frases da Conceição Evaristo nesses cadernos. Cada caderno, de acordo com a sua cor, tem uma frase de segurança. O caderno azul é uma, o caderno rosa é outra, o caderno branco é outra. Então, olha lá. A minha voz ainda ecoa versos perplexos. O que os livros escondem, as palavras ditas libertam. E não há quem ponha no ponto final na história. Na face do velho as rugas são letras. E lá se vai Carolina com os olhos fundos. Então o candidato, ele vê aquela frase na capa e ele pensa, opa, é o tema da redação. E escreve, mas não é. A redação vai estar no meio do caderno. É só mesmo uma frase de segurança para vocês copiarem no cartão de respostas. Então acontece sim, e geralmente por esses dois motivos que eu citei para vocês. Bom, mas se é diferente, o que é tangência ao tema? É quando o tema é um todo e você pega só uma parte dele e escreve sobre ela. Vamos supor, nós temos democratização do acesso ao cinema, que é um todo. Você pega o cinema, escreve sobre ele e não usa a parte da democratização do acesso. Então, você dividiu o tema, não falou 100% sobre ele, mas falou sobre uma parte. Isso é o tangenciamento.
Isso não vai fazer você zerar a redação, como a fuga ao tema, mas tem um impacto bem crítico na sua nota também. O quinto elemento, só retomando então, nós passamos por texto em branco e texto insuficiente, formas elementares de anulação, cópia, fuga ao tema. E agora o 5, não atendimento ao tipo textual. O que acontece? O Enem ele exige de nós a escrita de um texto dissertativo argumentativo. Então é um texto em que você basicamente vai expor o seu ponto de vista a respeito de um assunto pré-determinado e vai defender esse ponto de vista com argumentos ao longo do texto. Qualquer coisa que fuja disso está fugindo do tipo textual dissertativo argumentativo. Então, se você conta uma história, você está fazendo uma narração. Acontece muito dos alunos resumirem os textos motivadores, eles vão interpretando esses textos. Não é isso que é para fazer também. Então, acontece bastante desse não atendimento ao tipo textual. Geralmente, quando a pessoa não sabe o que ela tem que fazer ali naquela prova, ela não tem clareza de que existe um padrão, existe uma estrutura esperada do aluno. Então, não adianta ela fazer uma carta, uma narrativa, um resumo, uma resenha. Não adianta porque vai zerar por não atendimento ao tipo textual, tá? Então, a predominância do tipo textual, ela tem que ser dissertativa argumentativa. E vamos aí para a parte 6, também chamada de parte desconectada ou PD. Gente, essa aqui também, assim como a recusa explícita do candidato em escrever, algumas questões da parte desconectada, elas também são bastante críticas. E eu deixo o mesmo recado que eu deixei às pessoas que fazem recusa explícita para as pessoas que cumprem alguns critérios das partes desconectadas, tal como impropérios ou ofensas. Nossa, Ju, isso aparece? Aparece e não é pouco. Zombaria. Às vezes as pessoas zombam o exame, o avaliador, a sala em que ele está fazendo a prova, o tema da redação, o corretor, tem de tudo aqui. Não pode acontecer. Então, um candidato escrever ali no exame impropério ou zombaria é algo que não é passível de desculpa. Você pode não conhecer o gênero, você pode não saber o que é um tipo de dissertativo argumentativo, você pode não saber escrever a respeito daquele tema, você pode não saber nada de redação, mas você sabe quando você está ofendendo alguém. Então, não há desculpa para o candidato apresentar isso aqui dentro do texto dele. É uma das coisas que me deixam, assim, muito indignadas, né? Porque, de novo, é um desrespeito ao exame, é um desrespeito à educação, é um desrespeito aos professores, é um desrespeito aos corretores, aos aplicadores do exame, aos outros candidatos que estão levando aquilo a sério. Então, não sei, se você acha ou conhece alguém que acha isso aqui engraçado, tenha uma conversa com essa pessoa, porque isso aqui é qualquer coisa menos engraçado. É feio, é ridículo, é uma falta de educação, é falta de noção, é falta de bom senso, mas engraçado não é, tá? Então, vamos lá. Aqui é importante. Há alguns impropérios que vocês colocam sem querer. O que acontece? Vocês vão citar uma música, tá? É um exemplo. Dentro dessa música existe uma palavra de baixo calão. E aí você cita com essa palavra. Não pode. Mesmo que não seja seu, Ju, mas não fui eu que falei essa palavra. É o cantor que fala a palavra. Não tem problema, ela não pode aparecer no seu texto, tá? Então toma cuidado. Seleciona outro trecho, busca outro repertório. Essas do sem querer a gente ainda entende, né? Que é um desconhecimento do candidato. Mas quando isso é feito de propósito, não tem desculpa. Vamos lá. Identificação do participante no corpo do texto. Aqui é diferente da assinatura. Não é uma assinatura que você deixa lá no fim. É em algum momento do texto que você se identifica. Então você diz, vamos supor, eu, João, que moro na cidade XX, sei que aqui não tem cinema para todo mundo, por exemplo, tá? Toma cuidado, não pode ter esse tipo de identificação. Bom, reflexão do participante sobre a prova ou sobre o seu próprio desempenho no exame. Dizer, o tema da redação tá fácil, a prova de linguagem está difícil, eu fui muito mal nessa prova, eu não vou conseguir passar no curso que eu quero. Nada disso pode aparecer na sua redação, tá? É só para escrever o texto sobre o tema que eles entregam. Não faça reflexão nenhuma que não seja a respeito desse tema. Depois a gente tem aí, recado ou bilhete desconectados do projeto de texto do participante e da situação comunicativa do exame. Muitos alunos deixam recados para o corretor. E são recados que não são desagradáveis, mas eles não podem aparecer porque são uma forma de identificação.
Então, alguns alunos escrevem lá, boa correção, obrigada por corrigir o meu texto, me desculpe pela letra feia. Não coloca nada disso, tá, gente? Que o texto, infelizmente, vai ser zerado. Vamos lá. Oração ou mensagem religiosa. Você não pode escrever o seu texto e no final dizer que Deus te abençoe, ou colocar um salmo lá no fim do seu texto. Por mais que a sua intenção seja a melhor de todas, isso não tem relação com a sua produção textual, não tem relação com o tema do exame e é uma forma de identificar a sua redação. Então não tem o que fazer por você, vai ser zerado. Mensagem política, vamos supor, hashtag fora Bolsonaro, hashtag fica Bolsonaro, hashtag Lula livre, ou Lula solto, ou Lula preso. Se aparece algo desse tipo na sua redação, ela também é zerada, tá? Bom, trecho ou texto sobre outro assunto. Vamos supor que você tenha terminado de escrever sua redação ali, você vai escrever sobre uma outra coisa, é uma parte desconectada. E uma mensagem ou uma frase desconectada da temática. Então, a gente tem o texto a respeito de democratização do acesso ao cinema, tranquilo, não tem forma elementar de anulação, o texto tá ótimo, chega lá embaixo, o candidato fala, nossa, cansei. Isso é uma mensagem ou uma frase desconectada da temática, tá? Tomem cuidado. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Olha só. Quando a gente tem aqui um texto, e aqui por fim a gente tem que Deus nos abençoe sempre. Isso não pode acontecer. Então, oração ou mensagem religiosa não tem que aparecer na sua redação. E nem pode, né? Não é que não tem, é que não pode. Aqui a mesma coisa vai valer para as outras questões que a gente viu aqui. Impropério ou zombaria eu não vou nem mostrar, que vocês sabem como acontece. A identificação geralmente ela está no corpo, ela não está no fim. A reflexão do participante é a mesma coisa. Cuidado então com esse tipo de afirmativa aqui no finalzinho do texto de vocês, como que Deus nos abençoe sempre. Não coloquem hashtag, não coloquem mensagens políticas. E aí eu não preciso nem dizer, né? Não façam como aqueles candidatos que em um ano, agora eu não vou ter certeza do ano, mas eles escreveram, por exemplo, uma receita de miojo no meio da redação, de que eles queriam testar se os corretores de fato liam o texto. E essa redação não foi zerada. Aí muitas pessoas me questionaram, Ju, mas então o corretor não leu. Ele leu, só que até aquele ano, uma parte desconectada do texto não era suficiente ou não era critério para zerar a redação. Então ele precisava corrigir, levando em conta aquela parte e dar uma nota ruim para esse candidato. Mas ele não podia zerar, agora ele pode. Então todo tipo de coisa que não tenha relação com o seu texto, que apareça no começo, no meio, no fim dele, é uma parte desconectada e vai ser zerado. Então para a gente retomar aqui agora, olha só o que nós temos. A primeira coisa que o seu corretor vai fazer é avaliar essa coluna da esquerda. Então a gente tem mais de 7 linhas escritas, um texto em língua portuguesa, uma produção própria do participante, está dentro do tema e do tipo textual e não tem desenho, não tem impropério, não tem outras formas elementares de anulação, não tem identificação e não tem tentativas de zombar o exame. Se tudo isso estiver ok, ele avaliou toda essa coluna aqui, ó. As formas elementares, se existe cópia, se tem fuga ao tema, se atendeu ao tipo textual ou se tem alguma parte desconectada, tá? Se tudo isso aqui tiver ok, ele faz a correção normal do seu texto. Então, só lembrando, gente, o número de pessoas que saem bem no exame, acima de 900 pontos, é menor do que o número de pessoas que zeram essa redação. Isso não podia acontecer, isso não pode acontecer, a gente precisa reverter essa situação. E nada melhor do que vocês conhecerem os critérios de forma bem eficiente para não deixar essa situação acontecer, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida a respeito do que a gente tratou aqui, não deixem de colocar aqui nos comentários para mim, que eu sempre respondo vocês. Esse material, lembrando, ele pode ser baixado no site do INEP, eu vou deixar aqui na descrição também. E lembrando ainda que se você tiver alguma sugestão sobre conteúdo que você gostaria de ver aqui no site, é só colocar aqui nos comentários para mim também. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até a nossa próxima aula.